Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim aqui falar sobre as máximas filosóficas, né? E qual o papel delas em ser filosóficas. Quando a gente fala que uma pessoa tem uma filosofia de vida, uma filosofia de vida no geral, o que a gente está se referindo? O que a gente está querendo dizer com isso? O que é uma filosofia de vida? Uma filosofia de vida é aquela que tem princípios e que a pessoa sabe quais os princípios que ela está levando a cabo na sua vida. Ela tenta colocar esses princípios na vida e tirar da vida também esses princípios. Uma relação, novamente, entre a pessoa, o ser e o agir, e o real, e o mundo. Então, filosofia de alguma coisa é botar em evidência os princípios. Os princípios não são a capa superficial das coisas. Estão no princípio, estão abaixo, estão no fundamento. Uma pessoa que tem uma filosofia de vida, ela tem uma ética, uma noção social, política, estética, tenta viver de acordo com isso, mas fundamentalmente não trair os princípios destas avaliações éticas, políticas, sociais, estéticas. Então o princípio é o que está na camada de baixo da ética, por exemplo. Então, os princípios fundamentam os valores e os valores são o sistema de avaliação da ética. Mais abaixo dos princípios estaria uma ontologia, que seria aí sim, né, arché, o início, o princípio de todas as coisas no sentido desse sistema de uma filosofia de vida. Ok? Então, quando falamos em filosofia, falamos em princípios. Ok? A pessoa tem que ter evidente para si mesma, com clareza, quais são os princípios que ela defende e que ela quer colocar e conviver e retirar do mundo. Ok? Muito bem. Tem aí as máximas filosóficas, né? Tem aí livros até com máximas estoicas, tem alguns calendários aí com máximas de sabedoria, né? Que tem aqui uma filosofia por trás. Muito bem, então, qual o papel disso para viver filosoficamente? Que essas máximas filosóficas possam fazer um eco dentro de nós, ok. Mas viver filosoficamente é isso, né? Então vou ler uma frase aqui de Platão, desse livro aqui, ó. Vou mostrar, o pessoal do podcast não vai ver, eu falar, As Cartas de Platão. Aqui é um livro muito antigo, aqui está com a capa até caindo, ele está bilíngue em francês e grego antigo. Tá? Carta 7ª de Platão, muito importante para a filosofia acadêmica, está nesse livro aqui, tá? Nesse conjunto das cartas de Platão, ok? Eu vou ler uma frase dele aqui sobre isso, sobre o viver filosoficamente. Então, Platão, carta 7ª. Mas aqueles que não são verdadeiros filósofos, aqueles que têm apenas uma sombra de opinião, como pessoas cujos corpos estão levemente bronzeados pelo sol, vendo o quanto há para aprender, a magnitude do trabalho envolvido e a moderação do modo de vida que a empreitada exige, julgando-a difícil e até impossível para si mesmos, não são capazes de se colocarem em prática. E alguns até se convencem de que já ouviram o suficiente de tudo e que não precisam de mais esforço. Então, o esforço da empreitada de ser filósofo e viver de acordo, ser filósofo é viver de acordo com seus princípios. A empreitada não é fácil. Né? Então, eu sempre costumo dizer também, né, que a psiquiatria biológica tem um verniz de medicina. É isso, né? Como é que diz Platão aqui?
levemente bronzeados pelo sol, né, para dar aquela capa, para dar aquela ilusão de que tem alguma coisa por debaixo disso, mas é só uma capa. Então as máximas filosóficas também servem para isso, né? Viver filosoficamente de máximas prontas não é uma vida filosófica. Perdão. Porque a filosofia é a busca do conhecimento. E essas frases e essa busca do conhecimento é uma atitude em relação às coisas, não só cognitiva, né? Mas também para poder agir, ser e agir melhor no mundo. E essas frases feitas, essas máximas, elas são o resultado final de um processo de conhecimento. O filósofo quer saber o que tem por trás delas. Qual o conhecimento que fundamenta os princípios que suportam essas máximas. Por exemplo, a máxima délfica, nada em excesso, né? Ah, que frase bonita, que frase sábia. Temos que viver de acordo com essa frase. Pergunta básica, mas por quê? Por que ela é uma expressão de sabedoria? O que é excesso? Por que nada em excesso? O que suporta essa frase? Quais são os princípios por detrás dessa frase? Qual ontologia, teologia, noção de natureza humana tem por trás dessa frase? É como a máxima aristotélica que diz que a virtude é o meio termo, o caminho do meio. Mas o próprio Aristóteles diz, né, que essa frase tem efeito, mas na prática não é fácil colocá-la em prática, no mundo, nas coisas. Pois às vezes para atingir o meio termo é necessário exagerar para outro extremo. E aí a máxima nada em excesso já não serve mais. E por que o meio termo é bom e o excesso é ruim? Por que o excesso não pode ser positivo? O excesso de amor é ruim? O excesso da busca do conhecimento e de querer saber mais também é ruim? Bom, se é isso, então Sócrates já vivia no excesso, né? Na hamartia, no erro da busca incansável, o excesso, né? Da busca incansável que ele tinha das definições e já vivia mal, então, segundo essa máxima. Não é autoevidente que essa máxima tenha que ser realizada. Essa e nenhuma outra que a gente lê por aí. A não ser que aceitemos imediatamente essa máxima sem muita reflexão, porque já temos aí em nós, nosso fundo aí de pensamento implícito, não muito explícito para nós mesmos, que através da nossa cultura judaico-cristã, uma noção aí naturalizada de contenção e limites das paixões que advêm estão conectados aí com os sentidos. Por que é mal viver nos exageros? Por que é reprovável uma pessoa que vive nos excessos e não faz mal a ninguém? Por que o excesso dos sentidos é reprovável? Essas máximas não são autoevidentes. Elas têm uma história por trás de cada uma delas. Outra, por exemplo, conheça-te a ti mesmo, né? Outra máxima délfica que foi atualizada por Sócrates, não é socrática, a partir da sua própria versão que ele deu, para refletir uma noção de autoconhecimento. Mas essa máxima, como as outras máximas délficas, são 147 máximas délficas no Templo de Delfos, estavam originalmente se referindo à natureza humana comparada aos deuses. A divisão, Jean-Pierre Vernant, no livro sobre a religiosidade dos gregos, a religião dos gregos, fala muito bem sobre isso. A divisão das naturezas era fundamental para o ser e o agir dos gregos antigos. Muitos filósofos enfatizavam que devemos agir como seres humanos, racionais, para nos diferenciar dos animais alogos irracionais, como lobo, cão e outros.
que quando somos levados por nossas paixões instintivas, nos comportamos de forma baixa, como os animais. Ou seja, estamos negando a nossa natureza. Então, a comparação do comportamento humano com o animal, vocês vão ver que tem muitas referências, muitas comparações e analogias na ética grega. Não haja como um lobo, não haja como um animal irracional, não haja como uma ovelha. Haja de acordo com a sua natureza. Essa mesma divisão de natureza também era feita para cima. Ou seja, não somos deuses. E que não queiramos pensar e agir como eles. E aí entra o conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, conheça a ti mesmo em respeito à sua natureza, em relação aos deuses. Tem outra máxima, e mais uma eu acho, que a gente dá pra gente ver nesse sentido, mas uma que é muito evidente no Templo de Delfos, que confirma essa questão do conheça-te a ti mesmo como ser humano e não como Deus. Né? Parece que é a máxima 11, se não me engano, que diz assim: pense como um mortal. Que não queiramos passar por uma outra natureza que não somos. Eles falam muito ali da imortalidade, da ética, né? Haja como um mortal, pense como um mortal, porque essa é a sua natureza. Conheça a sua natureza, conheça-se a si mesmo. Sabermos de que natureza somos é fundamental em pensamentos gregos para sermos e agirmos de forma ética na vida. Não somos irracionais como os animais e nem imortais como os deuses. Conheça-se a si mesmo, ou seja, saiba de que natureza você é. Ou seja, essa máxima, conheça-se a si mesmo, a máxima do autoconhecimento interior, socrática, é uma máxima construída, atualizada. Não é autoevidente que ela seja uma questão de relação interior comigo mesmo. Até porque tem dois conheça-se a ti mesmo. Na entrada de Delfos, tem conheça-te a ti mesmo e nada em excesso, né? E esse conheça-te a ti mesmo na entrada do Templo de Delfos está escrito como gnote salton em grego, né? Gnote é conhecer, salton a si mesmo. Está na entrada, né, do Templo de Delfos. Mas dentro do Templo de Delfos tem a máxima 8 que dizia isti salton. Isti salton pode ser seja a si mesmo, seja tu mesmo, também referindo-se à natureza humana, e também pode se referir, porque isti pode ser tanto saber quanto ser, né? O imperativo de saber ou de ser. Também pode ser saiba a si mesmo, saiba quem você é, referindo-se também pode ser à sua natureza humana. Então tem duas formas de escrever esse conheça-te a ti mesmo, e não é evidente que elas se referem a um conhecimento do nosso mundo interior. Essa é a atualização socrática. E o que está por trás, né, desta máxima socrática, que seja autoconhecimento, que seja conheça a sua natureza em relação que você não é um Deus, os princípios que sustentam essa máxima, também essa máxima também é o resultado de um processo de investigação amplo sobre a natureza humana, sobre a realidade, sobre a finalidade das coisas, etc. Então, viver através de máximas, sou um filósofo porque eu tenho máximas que fazem eco em mim e eu vivo por elas. Mas viver através de máximas, nessa superficialidade, embora possa funcionar para as pessoas, ok, é viver na capa da sabedoria. E a filosofia, Sofia, é a busca da sabedoria. E não a utilidade, somente a utilidade prática dela, conveniente para mim. Porque no processo da busca da sabedoria, de uma máxima, eu posso inclusive mudar de opinião.
as coisas que são auto-evidentes, que são evidentes por si mesmas, são coisas materiais. Saímos na rua e vemos o sol a pino e o céu azul. É dia? Ninguém vai nos convencer do contrário, pois é auto-evidente, é evidente por si mesmo, que é dia, é só abrir os olhos. Saímos na rua e vemos estrelas e a lua. É noite. É evidente por si mesmo que é noite. Não é preciso argumentação alguma para justificar que um momento é dia e que outro momento é noite. A percepção por si só já evidencia esse fato. Para alguém querer, por exemplo, nos convencer de, apesar de estarmos vendo o sol e o céu azul, não é dia, bom, essa pessoa vai ter muito que argumentar e nos explicar. Pode ser que eu esteja no show de Truman e tudo é uma simulação, que eu acho, né? Bom, parece dia, mas não é. Bom, tem muita coisa a ser explicada então. Porque o ser humano tem uma dificuldade, que eu acho que é boa e que deve ser conservada, em aceitar como verdade aquilo que não é auto-evidente, aquilo que não é evidente por si mesmo. Então é difícil e precisou de muita pesquisa e de muitas mortes, Giordano Bruno que o diga, para aceitar o fato de que é a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra. E por causa desse convencimento é que se vai, dessas justificativas é que se vai ampliando o conhecimento. É bom que o ser humano duvide de alguém que quer nos convencer de que o auto-evidente não é tão evidente assim. Agora, quando alguém nos afirma que algo é auto-evidente, o que é indiscutível, mas essa coisa não é de natureza material, mas conceitual, que essa afirmação por si mesma é uma verdade indubitável, perene, nós temos que pedir as razões, os argumentos, os motivos, para essa pessoa aceitar isso como uma verdade quase incontestável. Depois da explicação da pessoa, essa máxima pode fazer sentido para mim, realmente a pessoa tem razão, aceitei seus argumentos, e tornar-se coerente com o meu pensamento. E eu, a partir disso, utilizá-la como princípio, com os princípios que ela tem, ou ela como um princípio, para o meu agir na vida e ser na vida. Mas isso não transforma ela em auto-evidente, evidente por si mesmo. Então, embora essas máximas possam ecoar aí dentro de nós, encontrar aí, sabe, sempre um buraquinho emocional, sentimental, racional que não foi preenchido, que estamos buscando, né? A gente somos aí buscadores de sentido e significado na vida, pode ser que elas preencham pequenos espaços que nos estão faltando, nossa malha interna, nossa estrutura de pensamento. Não, mas viver a partir de máximas não significa que é um viver filosófico, que é um ser filósofo. Porque se não vamos às buscas das fontes e argumentos das máximas, simplesmente nos tornamos uma esponja que absorve qualquer líquido que entra em contato com ela. Então, como, quem sabe, como qualquer criança curiosa, quando nos dizem ou lemos estas máximas, ainda que façam eco em nós, quem sabe a nossa primeira reação deveria ser, ou a segunda, já que a primeira, pô, gostei disso. Então, quem sabe a segunda reação seria, mas por quê? O que tem por trás dessa frase? Por que tenho que tomar banho? Como uma criança, sabe? Por que tem que ir à escola amanhã, pai? Ô mãe, por que tem que escovar os dentes? Por que tem que ir de uniforme para a escola? Nada disso é evidente em si mesmo para uma criança. Tudo isso tem uma construção por trás. Cultural, contextual, social. Então, máximas filosóficas, morais, religiosas, não são evidentes em si mesmas. São construções socio-históricas. E é por isso que a filosofia trata as frases e conceitos espremendo elas,
para ver o que sai, sabe? O suco que sai delas ali. Ou seja, a história das ideias que estão ali contidas. A busca, né, iniciando esse processo hermenêutico, digamos, né, de busca do conhecimento por trás, dos princípios que estão por trás dessas frases, destas máximas, indo em direção ao conhecimento que está por trás delas, aí sim nós podemos dizer que estamos vivendo plenamente, de alguma forma parcial ou não, de acordo com elas. Mas agora, e se for para viver de acordo com essas máximas, agora sim, com um amplo conhecimento, nunca completo, né, sobre do que realmente ela quer dizer e os princípios que estão por trás dela. Então, quando a gente diz que a gente quer viver filosoficamente, ou a gente tem uma filosofia de vida, claro que eu estou aqui defendendo o viver filosófico, eu estou defendendo o filósofo, né, como aquele que vive filosoficamente, não a filosofia, mas o viver filosoficamente. Então, quando a gente diz que a gente tem uma filosofia de vida, os outros esperam, eu espero que essa pessoa possa me dizer não máximas, não como aqueles personagens de filmes ou de desenhos animados, daqueles sábios que falam uma palavra pum, e somem. Pum, fala uma... o que ele quis dizer? É um pouco como, como lá o templo de Delfos, né? Que dizia uma máxima, e a pessoa fica, olha, agora o que eu digo é fácil dar uma de guru falando máximas, mas a questão é saber os princípios que estão por trás. E obviamente que a gente também tem que ter esse ceticismo moderado de escutar os princípios, não achando eles auto-evidentes em si mesmos, mas questionando, mas o porquê deles, né? De onde foi tirado? Tem outras opções? Tem alguém que fala o contrário ou diferente disso? Tem pessoas que têm princípios filosóficos de vida, ou religiosos, ou sociais, que são diferentes desse e está tudo bem, estão vivendo bem? Por que eu vou ter que aceitar esses e não outros? Né? Esse ceticismo moderado, essa busca incessante do conhecimento por trás das coisas que aparecem, inclusive as conceituais, as físicas, a ciência nos explica as conceituais, a ciência não explica todas, aí temos que ir para as humanidades e quem sabe procurar nelas as explicações das máximas conceituais de como viver, como se comportar, como agir, como ser, né? Então acho que é saudável que a gente tenha esse ceticismo moderado para que a gente avance no processo de conhecimento e possamos chegar aos princípios, né, daquilo que apoiam essas máximas. Inclusive chegar e dizer, poxa, nessa investigação eu mudei o rumo e acabei parando em outro lugar, o que é muito normal em filosofia, quando a investigação é séria e busca o conhecimento e não só a adequação e a conveniência das máximas em relação aos meus sentimentos e aos meus desejos. Ok? Muito bem, esse é o recado que eu queria dar hoje. Se gostaram do vídeo, deem like, comentem, compartilhem. Vamos ajudar o canal a chegar a 1000 inscritos esse ano para que ele tome um outro patamar de divulgação. Muito bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.